Fala, eu sou o Bruno Soares do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre densidade de cargas, ok? Bom, para começar a falar sobre densidade de cargas, vamos dar uma relembrada aqui na lei de Coulomb. Bom, a lei de Coulomb, ela ajuda a gente a calcular a força de interação entre duas partículas carregadas, né? De forma que ela é dada pela seguinte equação. Então, K, que é a constante eletrostática, é igual ao módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido por D ao quadrado, onde D é justamente a distância entre essas cargas que estão interagindo. Bom, até aí tudo bem, mas e se eu quiser, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com um fio carregado, ou um plano carregado, ou sei lá, um corpo qualquer carregado? Até aqui a gente já tem uma ideia de como trabalhar com cargas pontuais, mas e se a gente tiver casos como esses? Bom, é para isso que a gente precisa entender o conceito de densidade de carga. Bom, densidade de carga, como o próprio nome sugere, ela é análoga à densidade de massa. Então, por definição, a densidade de carga é a carga por unidade de comprimento, área ou volume. De forma que a gente pode se referir à densidade de carga como densidade linear de carga, densidade superficial ou volumétrica, né? Justamente, que até as coisas daqui estão iguais, cara, é muito capricho, né? Olha isso. Bom, a densidade linear, ela justamente está relacionada à carga por unidade de comprimento, a densidade superficial está relacionada com a carga por unidade de área e a volumétrica está relacionando a carga por unidade de volume, beleza? Ok, então vamos começar trabalhando com a densidade linear de carga. Mas vamos começar aqui pelo caso uniforme, tá? Quando eu digo caso uniforme, o que eu quero dizer, no fundo, é que a carga está uniformemente distribuída, sei lá, na minha linha de cargas. Então, a ideia aqui é a seguinte, eu tenho aqui, sei lá, essa linha, essa barra de comprimento L, beleza? E eu dividi essa minha barra aqui em vários pedacinhos, cada pedacinho com um tamanho ΔX, e como a carga está uniformemente distribuída, cada pedacinho desses com tamanho ΔX vai ter uma carga ΔQ, de forma que em cada pedacinho essa carga vai ser igual. Então a gente pode escrever a densidade linear de carga da seguinte forma: lambda, que é justamente a densidade linear de carga, é igual a ΔQ sobre ΔX. E se a gente quiser calcular a carga total, basta reescrever os termos aqui. Bom, como a nossa barra ali, nossa linha de cargas, ela tem um tamanho L, então lambda, que é a densidade linear de carga, vai ser igual a carga total dividido pelo tamanho da barra. Logo, a carga total vai ser igual a lambda vezes L. Até aqui tranquilo. Mas e se a gente estiver trabalhando, mas se essa carga não estiver uniformemente distribuída? É isso que nós vamos olhar agora, tá? Que é justamente esse caso não uniforme. Então a ideia aqui é basicamente a seguinte: para que esse desenho é muito parecido com o que nós acabamos de ver. Eu fiz aqui novamente a divisão na barra, cada pedacinho aqui com um tamanho ΔX, só que repare que, por exemplo, nesse primeiro pedacinho aqui, eu tenho 2 pontinhos de carga. No segundo, eu tenho 4 pontinhos de carga. E para cada pedacinho eu vou ter uma quantidade de pontinhos diferente. Aqui no último tem, sei lá, uma quantidade N de pontinhos. Então a carga aqui, ela não está uniformemente distribuída. Opa, então como é que a gente faz então para calcular a densidade linear de carga? Então nesse caso, a gente vai olhar para um pedaço bem pequeno dessa barra, tá? Mas um pedaço tão pequeno, mas tão pequeno, que a gente vai falar que esse pedaço é infinitesimal. Ele vai ter um tamanho dx, esse tamanhozinho infinitesimal, e esse tamanhozinho infinitesimal vai ter uma carga infinitesimal dq. De forma que, ao invés de usar ΔQ sobre ΔX, a gente vai utilizar dq sobre dx. Assim, a densidade linear de carga vai ser escrita da seguinte forma: lambda vai ser igual a dq sobre dx. Nesse caso, se eu quiser calcular a carga total, o que eu vou ter que fazer aqui é o seguinte. Repare que, em primeiro lugar, eu reescrevi aqui a equação, peguei esse dx que estava dividindo, passei para o outro lado multiplicando, e integrei dos dois lados. Nesse caso aqui, eu vou integrar de 0 até L, que é justamente o tamanho da nossa barra.
Aqui a gente fica basicamente dependendo de como a carga está distribuída na nossa barra. Isso geralmente é dado pelo problema, esse lambda aqui, caso a carga não esteja uniformemente distribuída, ok? Bom, até aqui tudo bem, mas e se a gente tiver, sei lá, um plano carregado, um volume carregado? Bom, os conceitos que a gente acabou de ver, eles se estendem para os casos em 2 e 3 dimensões. Então, para o caso uniforme, novamente, eu posso escrever o seguinte. Essa letrinha aqui é sigma, o nome dela é sigma, e ela representa a densidade superficial de carga. Então, numa superfície uniformemente carregada, sigma, que é a densidade superficial de carga, é igual a delta Q sobre delta A, que é a variação da área. A mesma coisa se aplica ao volume. Essa letrinha aqui é o que a gente chama de ρ, e ela representa a densidade volumétrica de carga, que vai ser igual a delta Q sobre delta V, que é a variação de volume. Então, nesse caso, se a gente quiser calcular a carga total, no caso superficial vai ser igual a sigma vezes a área, e no caso volumétrica vai ser igual a ρ vezes o volume. Ok, agora se a gente não estiver trabalhando no caso uniforme, bom, no caso não uniforme, o conceito aqui é bem parecido com o caso não uniforme para a densidade linear. Então, a densidade superficial de carga, meu sigma, vai ser igual a dq sobre dA. E a densidade volumétrica, meu ρ, vai ser igual a dq sobre dV. Nesse caso aqui, a densidade superficial de carga está variando com as variáveis x e y. E a densidade volumétrica está variando com as variáveis x, y e z. Né? Ela depende dessas variáveis. De forma que, se eu quiser calcular a carga total, em cada um dos casos, vou ter que fazer isso daqui. Ou seja, é calcular uma integral. No caso da carga numa superfície, vai ser uma integral dupla na área. E no caso da carga num volume, vai ser a integral tripla no volume. E aqui, basicamente, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Pegar a função que o problema nos deu para densidade de carga, ou seja, superficial, ou seja, volumétrica, substituir aqui dentro e reescrever esse dA ou esse dV utilizando essas coordenadas que o sistema utiliza, para a gente conseguir resolver essa integral, beleza? Ok, só um último detalhe importante aqui é que, e se a gente estiver trabalhando com áreas ou volumes curvos, por exemplo, cilindros, discos, esferas, esse tipo de coisa. Nesse caso é válido a gente utilizar outros sistemas de coordenadas, tá? Por exemplo, no caso de discos, é válido a gente utilizar coordenadas polares. Nesse caso, em coordenadas polares, ao invés de escrever o meu sigma como x e y, eu vou escrever o meu sigma como r e θ, que são as coordenadas polares. No caso do cilindro, eu posso utilizar coordenadas cilíndricas. Então, ao invés de utilizar a minha densidade volumétrica como x, y e z, eu vou colocá-la em função de r, θ e z. E, por fim, se eu tiver uma esfera, eu posso utilizar coordenadas esféricas. E aí, nesse caso, eu posso reescrever a minha densidade volumétrica era em função antes de x, y e z, eu posso reescrever como r, θ e φ, ok? E aí, todo o resto do processo é bem análogo ao que nós fizemos anteriormente. Bom, consegui te ajudar com esse vídeo? Responde aí, a gente se fala no próximo vídeo.